Boa tarde, gente. Tudo bom? Bom, na aula de hoje a gente vai falar de um assunto que está no poliedro 1B, tá certo? É um assunto que talvez vocês já saibam do que se trata, né? A gente só vai apresentar aqui alguns conceitos que talvez sejam novidade para alguns, que é intertextualidade, tá certo? É um assunto que cai com uma frequência muito grande em vestibular, inclusive no final dessa apresentação, desse vídeo, eu vou apresentar duas questões para vocês de vestibular, uma da Unicamp e uma da FUVEST, que abordam esse assunto. E ainda que vocês já tenham ouvido falar sobre esse assunto e tal, talvez haja aí alguns conceitos novos, tá bom? Então, primeiro vamos entender o que quer dizer intertextualidade. Quando a gente tem algum texto, muitas vezes esse texto faz alguma referência a algum outro texto que existe, tá certo? Então eu peguei aqui dois exemplos, um da Mona Lisa e um do quadro O Grito, né? E duas reproduções que tentam imitar, fazer referência a esses dois quadros, né? Então, um da Mônica, o outro do Homer Simpson. Veja que qual que é o problema de quando a gente tem questões de intertextualidade? Muitas vezes a questão pressupõe que a gente conheça o texto original, tá certo? E muitas vezes, se a gente não conhece, isso vai ficar muito claro no final do vídeo, eu vou mostrar aí duas questões de vestibular para vocês. Se a gente não conhece, a gente não sabe responder a pergunta, tá? Então, falar de intertextualidade significa falar sobre conhecimento de mundo também, o que é, do ponto de vista do vestibular, uma coisa muito importante, porque para a universidade, em especial a universidade pública, interessa muito que a gente conheça não só os assuntos acadêmicos, mas que a gente conheça também coisas externas à escola, né? Que a gente tenha um conhecimento mais abrangente. Por isso que é muito, aparece com uma frequência muito grande em vestibular, questões que pedem para a gente falar sobre ditado popular. A gente vai ver isso daqui. Nesse caso, veja, tanto o Grito quanto a Mona Lisa são dois quadros que são de amplo conhecimento, né? Agora vamos supor que a gente não conhecesse a Mona Lisa. Veja que o efeito de sentido que o quadro da Mônica tem não surtiria o mesmo efeito, concordam? A ideia do Homer Simpson é a mesma coisa. Se eu fizesse aqui uma paródia, uma brincadeira com um quadro muito específico, com um quadro que poucas pessoas conhecem, talvez o efeito que eu pretendo quando eu produzo esse texto intertextual, né, esse intertexto, não seja atingido, tá claro? Bom, então é o seguinte, quando a gente tem intertextualidade, então olha aqui a divisão. A gente tem dois tipos de intertextualidade. A gente tem a citação e a alusão, tá certo? O que é a citação? É quando eu faço uma referência direta, uma referência textual ao texto com o qual eu estou conversando, tá certo? O que é uma alusão? É quando eu faço uma referência indireta. A gente vai entender isso por meio de exemplos. A citação pode ser direta ou indireta. A gente vai ver exemplos. A alusão pode ser uma paródia ou uma paráfrase. A gente vai ver como que isso funciona. Então, o resumo da nossa aula é o que está nesse esqueminha aí, tá bom? Então, vamos primeiro falar sobre a citação. Então, veja aí. Vamos primeiro entender a diferença entre citação e alusão. Depois a gente entra na citação para falar da direta, da indireta, entra na alusão para falar da paródia e da paráfrase, tá bom? Então, citação. Peguei aqui um exemplo de uma notícia da Folha de São Paulo, em que ele diz assim: em silêncio, idosos aguardam atenção. Em seu artigo 230, a Constituição impôs às famílias, à sociedade e ao Estado o dever de garantir dignidade e bem-estar aos idosos.
Essa ampla responsabilização decorre do reconhecimento de que a tarefa é prioritária e, ao mesmo tempo, complexa, sobretudo se considerarmos o acelerado processo de envelhecimento da nossa população. Onde que está a citação aqui? A citação está exatamente aqui, ó, em seu artigo 230, a Constituição impôs às famílias, à sociedade, ao Estado, o dever de garantir dignidade e bem-estar aos idosos, certo? Nesse caso, a gente tem uma citação indireta, tá certo? Veja que para ter uma citação, eu tenho que mostrar a fonte. Essa é uma informação fundamental, hein? Uma citação só é de fato uma citação quando a gente aponta, né? Quando a gente deixa claro, explicita a fonte. E ele diz aqui, a fonte é o artigo 230 da Constituição. Por que que ela é indireta? Porque ele não usou as mesmas palavras da Constituição, tá certo? Ele se apropriou daquela informação e o jornalista que escreveu aqui a reportagem se valeu das próprias palavras para falar sobre esse artigo da Constituição. E o que é uma alusão? Então vamos ver aqui né? Então o cara está sendo multado e aí ele diz: velocidade é relativa, seu guarda. Veja, se a gente não entende que ele está fazendo uma referência a um outro texto que está num outro contexto, o meme não tem graça, né? Então, obviamente, aqui ele está fazendo uma referência, mas veja que não é uma citação, é uma referência indireta. A alusão, inclusive, cai com muito mais frequência em vestibular, porque ela envolve interpretação, né? Ela deixa por conta de quem está lendo a referência, né? O entendimento da referência. Então, aqui a gente tem um senhor... Opa, não dá para ler. Aqui a gente tem um senhor de cabelo branco, de barba e tal, e ele fala a velocidade é relativa. Se a gente não souber, nunca tiver ouvido falar da teoria da relatividade do Einstein, né? Mesmo que você não saiba do que fala a teoria da relatividade, mas se você não souber que existe a teoria da relatividade e que o Einstein tem esse semblante, essa figura aí de um senhor, né? Pelo menos são as fotos conhecidas do Albert Einstein, de um senhor de cabelo branco e tal, a gente não entende a graça desse meme, tá certo? Percebam que não é uma citação porque não há uma explicitação da fonte, isso fica a cargo da gente, tá bom? Bom, como eu disse para vocês, a citação pode ser direta ou indireta. O que é a citação direta? É quando a gente diz qual é a fonte e a gente reproduz exatamente as mesmas palavras do texto a que a gente está se referindo, tá certo? Veja que para isso é importantíssimo que a gente delimite o texto com sinais de pontuação. Em especial, a gente identifica muito a citação direta pelo uso das aspas, tá certo? Então, é a reprodução exata do texto original. Então, aqui é uma reportagem que fala o seguinte: o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos apontou que os ratos de rua, especialmente os de Nova York, estão sofrendo consequências drásticas por causa da pandemia do coronavírus. Devido ao número de restaurantes fechados e à baixa circulação de pessoas que transitam pelas ruas da cidade, a escassez de lixo tem feito com que os roedores desenvolvessem novos comportamentos e hábitos alimentares, sendo o principal deles o canibalismo. Segundo a Autoridade de Saúde norte-americana, os roedores estão apresentando alterações classificadas como incomuns e agressivas. E olha o que ele põe aqui, aspas. O fechamento de toda a comunidade levou a uma diminuição de alimentos disponíveis para roedores, especialmente em áreas comerciais densas.
afirmou o CDC ao jornal britânico The Guardian. Então, olha bem, esse trecho aqui, que está entre aspas, é uma citação direta. Tá difícil de escrever aqui que eu tô com frio, minha mão tá gelada. Nesse mesmo trecho, nesse mesmo pedaço de notícia aqui, tem uma citação indireta, que é esse daqui, ó. No comecinho, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos apontou que ratos de rua, especialmente em Nova York, estão sofrendo consequências drásticas. Perceba que isso daqui não foi o jornalista da Folha de São Paulo, de onde eu tirei esse texto, que disse. Quem disse isso foi o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Só que ao invés de colocar exatamente a fala, né, o escrito do comunicado do CDC, ele reproduziu. Ele falou, apontou que ratos de rua, então é uma citação indireta. Tá? Eu vou trazer um outro exemplo aqui de citação indireta. Olha esse caso aqui. Estudo feito pelo Observatório do Clima aponta que as emissões de carbono causadas pelo desmatamento podem aumentar até 51% este ano. Nesse cenário, a cada 10 toneladas de carbono emitidas em 2018 pelo desmatamento, 15 seriam emitidas até o final de 2020. De novo, né? Daqui foi retirado de um jornal brasileiro e ele diz: estudo feito pelo Observatório do Clima aponta que, e daqui para frente ele fala o que o estudo afirmou, né? Percebam que ele não dá ao estudo a palavra, né? O jornalista aqui optou por ele mesmo explicar a conclusão do estudo, tá certo? Então aqui a gente tem uma citação indireta. Ele poderia ter dito: um estudo do Observatório do Clima afirmou que, ou afirmou, dois pontos, as emissões de carbonos aumentarão para... Aí seria uma direta, tá certo? Bom, quando a gente tem a alusão, vocês se lembram que a alusão pode ser uma paródia ou pode ser uma paráfrase. Qual que é a diferença? A diferença é que a paródia geralmente faz uma referência, né? Lógico, né? Senão não é uma alusão. Então, dentro da alusão, a gente tem essa divisão entre paródia e paráfrase, mas a paródia faz uma alusão com uma intenção de satirizar o texto original, de discordar do texto original, de usar o texto original, né? O texto de onde ao qual estou me referindo, para discordar da opinião dele, tá certo? Então, olha esse meme aqui. Platão diz: parabéns, você saiu da caverna. O prisioneiro: você jogou fora a minha ilusão. Aqui, gente, olha que interessante. Nós temos dois intertextos, dois procedimentos de intertextualidade. Um com o mito da caverna de Platão, né? Todo mundo conhece o mito da caverna de Platão, aquele do filósofo que sai da caverna, né, e tal. E ao mesmo tempo a gente tem aqui uma música do Raça Negra, certo? No caso da música do Raça Negra, a gente tem uma citação. E mais do que isso, uma citação direta, tá certo? Agora, o nosso problema está aqui em cima. No caso da caverna de Platão, ele não, em nenhum momento ele citou para a gente, né, de onde ele tirou isso, e se a gente não conhece, a gente não entende onde está a graça aqui do meme, né? Então aqui a gente tem uma alusão com uma intenção satírica, por isso uma paródia, tá certo? No caso da paráfrase, também que é um tipo de alusão, né? Quando a gente faz uma referência indireta, sem citar a fonte, sem dizer exatamente de onde que veio e tal, eu posso também fazer uma alusão com a intenção não de parodiar, não de discordar do texto original, mas de concordar com ele, tá certo? E aí a gente tem uma paráfrase, tá certo? Então esse caso aqui foi uma charge que foi utilizada no Enem, né? Então a gente tem aqui uma figura, né? E está escrito: o trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Bom, onde que está a alusão? Se você não souber que ele, pelo formato do desenho, né? Pelo estilo do desenho,
e até porque ele fala que o quadro dramático, ele está fazendo uma referência indireta, né, sem citar, ao quadro Guernica, que é um quadro do Picasso, que é um quadro muito conhecido, né? E, de novo, ele está pressupondo que nós conheçamos esse quadro. Se a gente não conhece, a gente não entende aí completamente o texto. Então, veja que está em jogo aí para a gente um conhecimento externo, beleza? Então, quem não conhece o quadro do Guernica, do Picasso, trate de conhecer, porque cai em vestibular e o vestibular pressupõe que a gente já saiba, tá bom? Então, por que aqui a gente tem uma paráfrase? Porque o quadro Guernica do Picasso foi pintado no contexto do bombardeio da cidade de Guernica, que é uma cidadezinha no sul da Espanha, da cidade, no sul não, perdão, uma cidade na Espanha, no contexto da Guerra Civil Espanhola, né? Então é um quadro que mostra os horrores da guerra, pessoas mortas, animais mortos e tal. E aqui ele mostra também um quadro trágico, certo? Só que agora associado ao trânsito no feriado. O Enem ele explicava que essa charge foi publicada no jornal logo depois do Carnaval, quando a gente sabe que há um aumento do número de acidentes de trânsito nas estradas e tal. Tranquilo? Percebam que é uma paráfrase porque a ideia não é satirizar o quadro Guernica, mas é utilizar a referência do quadro para mostrar uma outra situação com a qual ele concorda, tá certo? É um drama, ele não está discordando do quadro, beleza? Bom, no caso da paródia é interessante, porque sair da caverna do Platão é uma coisa positiva para o Platão, né? Significa acessar a verdade. Só que aí no meme ele está mostrando que a gente roubou a ilusão, seria melhor estar na ilusão, beleza? Bom, e aí eu trouxe a questão da FUVEST, tá? É uma questão da FUVEST 2016, que diz o seguinte. Tem esse texto do Paulo Ronen, que era um professor da USP, ele diz: seria ingenuidade procurar nos provérbios de qualquer povo uma filosofia coerente, uma arte de viver. É coisa sabida que a cada provérbio, por assim dizer, responde outro de sentido oposto, a quem preconiza o sábio limite das despesas, porque vintém poupado, vintém ganhado, replicará o vizinho farrista com razão igual. Da vida nada se leva. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que todos os ditados populares têm, em forma de ditado popular, um outro ditado. Então, a tese que ele quer defender é que o ditado popular não fala sobre como que um povo pensa. Até porque dentro de um mesmo povo a gente encontra ditados populares opostos. E ele deu exemplo aqui pra gente. Existe o ditado vintém poupado, vintém ganhado, que preconiza a poupança, né, a economia, enquanto você tem um outro que diz da vida nada se leva, que defende a ideia de que você não precisa guardar tanto dinheiro assim, ser tão disciplinado com dinheiro, porque a vida acaba, né? É aquele velho dilema que a gente vive, né? Devo guardar dinheiro ou só se vive, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Bom, aí ele continua. Mais aconselhável procurarmos nos anexins, que é um outro nome para ditado popular, não a sabedoria de um povo, mas sim o espelho dos seus costumes peculiares, os sinais do seu ambiente físico e de sua história, as diferenças na expressão de uma sentença observáveis de uma terra para outra, podem divertir o curioso e às vezes até instruir o etnógrafo. Beleza, o que a gente precisa já está no primeiro parágrafo. A questão da seguinte: no texto, a função argumentativa do provérbio da vida nada se leva é expressar uma filosofia de vida contrária à que está presente no ditado vintém poupado, vintém ganhado, certo? São duas filosofias de vida diferentes. Também é contrário a esse último provérbio o ensinamento expresso em. Então, vamos pensar, ele quer um provérbio que expresse uma ideia oposta a essa daqui, vintém poupado, vintém ganhado, que é um provérbio que expressa a defesa da economia, da disciplina financeira. Concordo? Bom,
Ele quer o contrário disso. Mais vale pão hoje do que galinha amanhã. A boa vida é mãe de todos os vícios. De grão em grão a galinha enche o papo. Devagar se vai ao longe. É melhor prevenir do que remediar. Olha que interessante. Esse caso aqui é um exercício relativamente fácil sobre esse assunto. Por quê? Porque mesmo que você não conheça os ditados populares, você consegue pressupor o que eles querem dizer, né? Então ele quer um ditado popular que dê a ideia contrária à ideia de economia, de disciplina e tal. Então vamos ver. Mais vale pão hoje do que galinha amanhã. Vamos pensar sobre esse. A boa vida é mãe de todos os vícios. Essa com certeza não, né? Porque ele está condenando aqui a vida desregrada, tá certo? E a gente quer uma defesa da vida desregrada. De grão em grão a galinha enche o papo. Também não, essa daqui é a ideia da disciplina, a ideia da persistência. Devagar se vai longe, também a ideia da persistência. A gente está procurando o oposto disso. É melhor prevenir do que remediar, também a ideia da disciplina, a ideia do cuidado, da prevenção, né? Então, olha, mais vale pão hoje do que galinha amanhã. É essa daqui, né? Qual que é a ideia? A ideia é que o pão não sustenta tanto quanto a galinha, certo? Quanto a carne. Só que é melhor ter pão hoje e consumir o pão do que esperar ter uma galinha amanhã, tá certo? Beleza? Ao invés de guardar para consumir no dia seguinte. Esse daqui é um exercício relativamente fácil, por quê? Ele deu para a gente aqui os ditados, mesmo que você não conheça, você consegue pressupor. Agora eu vou trazer para vocês um outro exercício da Unicamp, que é difícil no sentido de que se você não conhece o ditado popular, vocês vão ver que você não responde a pergunta, tá? Então olha bem, essa daqui é uma questão da Unicamp 2014, segunda fase. Ele deu para a gente essa fotografia. Está lá, seguro morreu de tédio. A intervenção urbana acima reproduzida foi criada pelo coletivo Transverso, um grupo envolvido com arte urbana e poesia que afixou cartazes como esses em muros de uma grande cidade. Ok. Letra A. Qual outro texto está referido em seguro morreu de tédio? A pergunta é, ele está marcando intertextualidade com qual outro texto? Não dá para ser mais direto do que isso, né? Então, aqui eu sei que muitos de vocês não conhecem esse ditado, ele está marcando uma relação nessa frase aqui com um ditado popular que diz: o seguro morreu de velho, certo? E ele falou: o seguro morreu de tédio. E aí eu queria que vocês pensassem o que essas duas frases querem dizer, né? O ditado é a primeira, o seguro morreu de velho. O que ele está dizendo? Que aquele indivíduo que é prevenido, que age com cuidado, com precaução, ele vai longe, ele morre de velho, ele vive bastante. Agora, a frase que foi colocada lá no muro diz o oposto, né? Diz que aquele que é muito prevenido, aquele que é muito cuidadoso e tal, ele se entedia, porque ele nunca vai arriscar, ele nunca vai fazer nada, né? Dado o exercício, você vai ter que responder, ele está conversando com o ditado popular, seguro morreu de velho. Professor, como que eu vou saber isso? Aí que está a grande questão, gente. Para o vestibular, não interessa só que você conheça coisas acadêmicas. Na universidade está em jogo você ter um conhecimento amplo, um conhecimento diverso, tá certo? Principalmente e especialmente de ditados populares. E a letra B diz o seguinte: a relação entre os dois textos, a do cartaz e aquela que ele remete, né, a gente já sabe, veja que se você não soubesse o ditado popular, você não responde nem A nem B. É importante para a interpretação dessa intervenção urbana? Justifique sua resposta. O que a gente vai dizer aqui? Você tem que saber, você tem que conhecer o ditado popular? Sim. Por quê? Porque a intenção dessa intervenção artística aqui é justamente marcar com ela uma relação de, e aqui importantíssimo, uma relação de, opa, não dá para enxergar, vou escrever aqui, ó, uma relação de paródia. Quer dizer que ele faz uma referência, né, ele faz
uma relação intertextual com o ditado popular, com que intenção? Dizer o oposto, discordar do ditado popular. Nem sempre a paródia é feita para rir, isso é importante, mas a paródia é feita para satirizar, discordar. Tá claro? E é isso que ele faz aqui. Então, na letra B, a gente vai dizer que sim, é importante conhecer o texto original, porque a intenção é criticar, discordar do que o ditado popular defende. Tá certo? Isso é importante, hein, gente? Por isso que dá para a gente se confundir. E dá para ser difícil questões desse tipo. Né? Na aula interativa a gente vai falar de mais casos. Bom, aqui eu já coloquei lá os exercícios do Forms, tá? São 2 exercícios do Forms. E eu trouxe um exercício só, né, para reduzir aí a carga de vocês, do poliedro 1B, página 14, exercício 8, que é um exercício da Federal de Pernambuco, que usa esses nomezinhos que a gente usou nessa aula: alusão, citação, paródia, paráfrase, beleza? Então é isso, meninos. Um beijo, boa semana para vocês.